Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Você vai ter a leitura nos monitores também. A partir de agora, querido, eu quero pedir para ninguém mais andar. As mães, tomem muito cuidado para receber a palavra que Deus tem para nós essa noite e deixa só o Espírito Santo se mover aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 26, verso 1, de 1 a 5, abra a sua Bíblia também, Lucas, capítulo 22, verso 1 ao verso 6, e vamos fazer essa leitura juntos, acompanhando aí. Verso 1 de Mateus 26, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Evangelho de Lucas 22, agora, verso 1. Mesmo fato, mas na descrição do doutor Lucas. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era no número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Senhor, Tu é a palavra, o Teu Espírito deve, Senhor, sempre nos dirigir. Em Ti nós colocamos a nossa confiança e dependemos do Senhor. Viemos aqui esta noite, mais uma vez, para prestar de culto, ceiar, mas queremos ouvir a Tua voz. Assim o seja, em nome da Trindade Santa, para todos sempre. A igreja diga amém. Amém. Quem eram os capitães? Os capitães eram a guarda do templo, uma força formada por levitas. Esses eram os capitães que estavam naquela reunião. E outra observação desse texto é o valor de Jesus para os capitães e os sacerdotes. Êxodo 21, 32 diz que havia um preço por um escravo. E diz o texto: se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo. Esta soma, ela correspondia, segundo um dos comentaristas chamado Robert Jameson, ao valor de compensação pela metade de valor de um homem. Ou seja, um escravo não era considerado um homem inteiro, era considerado um homem pela metade. Ele era considerado alguém que não tinha nem valor de outro homem, porque ele era servo. O valor de uma vida de um escravo, quando ele era lesionado, ou se ele era morto, ele custava exatamente esse valor de moedas de prata que Jesus foi vendido. Transformando isto, a Bíblia diz que Senhor Jesus, por Judas, foi vendido. Ele aceitou o valor que foi colocado sobre Jesus.
E olhando para o texto sagrado, nós encontramos que 120 denários correspondia também a este preço de 30 ciclos de prata, o equivalente, então, a um escravo, a um servo. E somente Mateus, ele descreve o valor desse real que Jesus foi vendido. E isto vem trazer peso naquilo que Jesus expressa no Evangelho de Mateus, capítulo 20, no verso 28. Para a gente compreender, quando então um dono de um escravo, de um servo, ele vinha a ser lesado por alguém que danificou, machucou, ainda que o gado, o animal de alguém, lesionasse o escravo desse, a pessoa que era proprietária desse animal, ela deveria de pagar o equivalente a esses 30 ciclos de prata, ou 30 moedas na época de Jesus. Jesus se expressa em Mateus 20, verso 28, dizendo assim: o Filho do Homem veio para ministrar, para ser escravo e para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio ao mundo para ser tratado, humanamente falando, com pomposidade. Jesus veio para uma missão, para um propósito. Ele veio para cumprir aquilo que o Pai o destinou. Conhecemos e sabemos da divindade de Jesus. E também sabemos que Jesus veio a ser gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da irmã Maria, achada justa, achada uma mulher digna, a qual, pela obra do Espírito Santo, recebe em seu ventre o Salvador. E em sua humanidade, Jesus, em nenhum segundo, nós encontramos nenhum segundo da divindade de Cristo na terra, encarnado homem, Jesus fazendo uso de valores, ou seja, de shows pirotécnicos, de glória humana, para que ele fosse eximido de responsabilidade. Jesus sabia para que ele estava no mundo. Ele sabia qual era a sua missão. E ele declara isso para os discípulos quando ele fala lá em Mateus 28, dizendo que ele veio como servo, como escravo. Ele veio para servir. E uma tradução muito adequada é que ele veio para ministrar. Ele veio para se colocar a sua vida por resgate de muitos. Quantos compreendem isso? Ele veio não para ser colocado pelos homens em algum local para receber honra. Não. Jesus veio para provar que é possível, em obediência ao Pai, receber a salvação que ele, cumprindo então a missão, veio fazer. E agora a gente se depara com Jesus, que nos minutos anteriores à ênfase, ao ponto crucial da missão, ele está dizendo para os discípulos e convivendo com os discípulos, e sabendo que entre os discípulos, todos eles, e não apenas Judas, ele vai ser traído. Todos vão trair Jesus. Judas o vende por interesses secundários. Os outros 11, com medo, também vão largar Jesus na mão. E mesmo Jesus sabendo que ele vai receber chicotadas, cruz, traição, cuspe no rosto, mesmo Jesus sabendo que daqui a alguns minutos ele estará dando a ceia na boca do traidor,
e olhando para os 12, incluso o traidor, a missão de Jesus, ele mantém ela em foco, ele mantém ela no propósito. A responsabilidade de Jesus está acima do momento. Em 26:39 de Mateus, se você puder olhar, ele já participou da ceia. Ele, inclusive, já disse assim para Judas, depois de ceiar: o que você tem que fazer, faça logo. Ele acaba de falar com eles antes da ceia. Ele diz: olha, se aproxima o dia em que eu vou ser entregue. Ele está chamando para particular 12. Os 12. Os 12, ele olha para Judas que, não sei o que passa, mas Judas ignora que Jesus tem o poder de saber as coisas, através da ação como Filho de Deus. E Jesus consegue conviver com Judas e dizer para eles: olha, eu daqui a 2 dias vou ser entregue para o mundo. Eu vou passar por aquilo que eu disse a vocês. E nem Jesus, falando isso, traz na cabeça de Judas um arrependimento do que ele estava para fazer. Na verdade, Judas já tinha feito. E qual foi o preço que Judas classificou Jesus? Menos que um homem inteiro. Ele viu milagres, ele viu libertação, ele viu ressurreição. E eu disse para Fernanda essa semana num comentário: Judas teve a seu dispor o melhor missionário, o melhor pastor, o melhor teólogo, o maior mestre. Mas isso não motivou Judas a mudar de conduta. Então o problema não era das pessoas, muito menos de Jesus. As pessoas vão pelo caminho errôneo, muitas das vezes porque elas querem ir. Não é falta de ensinar, não é falta de orientar. Jesus não falhou com Judas. Ele poderia, no meu entendimento carnal, e não no plano divino, ter dito alguma coisa, mas ele não diz nada para Judas que diga: eu sei o que você vai fazer. A única coisa que Jesus menciona depois da ceia, depois que ele põe o pão na boca de Judas, ele olha para ele e diz assim: o que você tem que fazer, faça logo. Começa uma agonia carnal. Há quem pense que não. Há alguns que querem interpretar o texto e dizer: não, mas ele era Jesus. Mas observe o que acontece. Verso 39 do capítulo 26, indo um pouco mais adiante, depois da ceia, chamando-os à parte, já não estão entre eles os 12, apenas 11. Então Jesus fica com alguns no jardim do Getsêmani, e no verso 39 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse momento que Jesus fala isso, ele já deu ceia, ele já olhou para Judas, ele já está sabendo que não tem retorno. Talvez, se ele fosse fugir da responsabilidade, ainda tinha uma saída, mas Jesus é responsável. Ele nos ensina o que é responsabilidade. A responsabilidade de Jesus leva ele a, minutos antes de ser preso, ir orar. De novo Jesus vai orar. Ele chega com os 11, separa alguns deles, Pedro, Tiago e João. Ele diz: vamos até ali comigo. E deixando os discípulos um pouco mais distante, o texto diz que Jesus, então, ele foi um pouco mais adiante. Esse um pouco mais distante era a distância do arremesso de pedra de um homem.
Então se compreendia ir mais adiante, quando com as mãos alguém arremessava a pedra ao distante, mais que ele conseguia lançar. Era o padrão de distanciamento, para que alguém pudesse ter esta condição de ficar isolado. Jesus deixa os discípulos ali, deixa então os 3 também um pouco separados, e ele vai um pouco mais adiante orar sozinho. E aí a gente percebe que quantas guerras internas nós podemos vencer quando nós nos reservamos a falar com Deus. Há momentos na vida que a esposa, o marido, o pastor, a igreja, o missionário, o líder, o filho, cada um de nós precisa buscar, cavar este distanciamento do natural para poder viver, subsistir, cumprir com a sua responsabilidade. Porque tem lutas que são extremamente individuais. Elas são para um e não são para outros. Mas a lição maior, que quando olhamos para esse primeiro detalhe de Jesus, é que ele vai vencer uma guerra, ele tem uma guerra para vencer. E ele vai distante dos outros. E eu, olhando, fiquei pensando, se nós adotássemos isso para a nossa vida, diante das guerras internas, das pressões internas e das pressões externas e das decisões que temos que tomar para a esquerda ou para a direita. Quantas decisões nós temos na vida que tomar, se nós tomássemos o exemplo de Jesus, antes de abrir a boca, antes de assinar um papel, antes de fazer alguma coisa, a gente fosse para o secreto falar com Deus, nós então teríamos muito mais força, muito mais convicção do que nós somos no reino, ou do que nós somos na obra de Deus. E a gente olha Jesus nos dando mais um exemplo, mais uma verdade, que quem entende a sua missão, quem entende sua responsabilidade, sabe onde deve se fortalecer. Quem sabe o seu papel no reino de Deus, e no reino de Deus não há imprestáveis, inúteis. Paulo escreve a Timóteo dizendo sobre os dons. E nós sabemos que no reino de Deus, todos nós temos as nossas responsabilidades. Queridos, se nós entendêssemos, ou se sairmos daqui hoje, com esse entendimento, qual é a minha responsabilidade como cristão, não como obreiro, como pastor, como um cantor, como um instrumentista apenas. Se nós entendermos que o batismo nas águas é algo muito mais sério do que vir tomar ceia, se nós entendêssemos qual é a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, nós falaríamos menos e buscaríamos mais em oração nos fortalecer, para que quando nós abríssemos a nossa boca, não saíssem bobagens, não saíssem heresias, blasfêmias, carnalidade. E agiríamos então como Jesus nos ensina. Quando Jesus está sentindo na carne o terror que se aproxima, ele vai para o secreto, aonde ele já ensinou no seu ministério. Mas minutos antes, ele vai buscar fortalecimento, porque ele tem uma responsabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Espírito Santo a mim tem feito aos últimos meses. Deixa eu compartilhar com você algo que tem inquietado a minha alma nos últimos meses. Kleber, você tem noção de o que você representa no reino? Assim o Espírito Santo, os últimos meses, tem respondido para mim, quando eu oro, quando eu choro
e quando eu estou com vontade de fazer coisas que Jesus não faria. Nas minhas orações solitárias, diante das responsabilidades, eu não tenho ouvido outra coisa do Espírito Santo a não ser isto: você sabe a sua responsabilidade. E aí eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro que uma pisada fora pode complicar a vida de muitos. Eu me lembro que um tapa, que uma resposta, eu me lembro que um escorregão pode complicar a vida de muitos. Mas a pior é a minha. Porque não fui eu quem me escolhi. Não fui eu quem morri na cruz por mim mesmo, mas o Senhor. Então, nessas horas em que Jesus assim nos fala através do Espírito, é um desses momentos a aprender com o texto e entender qual a nossa responsabilidade neste mundo. A senhora que está sentada aí atrás, você que está sentado aqui à frente, você que é de uma diretoria de igreja, ativo ou não, você que toca, você que vai tomar ceia hoje, você entende a sua missão? Você entende a sua responsabilidade? Diante dos homens, diante dos seus familiares, que são mais ou menos crentes, você entende a sua responsabilidade diante de maus exemplos dos seus familiares, como mais ou menos crentes, diante de uma sociedade que é hipócrita, medíocre e que ama o pecado, adota o diabo, mas é contra Jesus? Você entende o que você representa? Você tem ideia qual é a sua missão? Ou você pensa que nós somos salvos só por ser salvos e ponto final? Não é isto. Biblicamente não é isto. Biblicamente todos nós devemos aprender com Jesus o que é responsabilidade. Porque meninos gritam, meninos gesticulam, meninos fazem birras, se rebelam, dão-se a falácias, mas homens espirituais se dão a oração. Repito, meninos gritam, gesticulam, fazem birras, se rebelam, dão-se a falar bobagem, falácias, mas homens espirituais se dão a oração. Nenhum chefe de família que é responsável, que é convertido, que é regenerado, pode tomar uma decisão que vai afetar o resto da sua vida e da sua descendência. Precisa pensar. Eu já disse aqui de pastores que se levantaram com heresias e tiraram as suas famílias da igreja uma certa época. A sua atitude levou os filhos, que eram ministros na casa de Deus, líderes na casa de Deus, instrumentistas na casa de Deus, a se contaminarem com as drogas, conhecerem a cocaína, conhecerem a maconha. A desgraça veio na família, se separou, o adultério chegou, a bagunça chegou, porque tomou uma decisão sem prestar atenção na responsabilidade. Responsabilidade. Quem se rende a Cristo sabe que suas ações refletem responsabilidades. Quem bebia, não bebe mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem era as práticas pecaminosas, se afasta delas. Por quê? Porque ele tem responsabilidade. Sejam as vossas vestes cada dia mais limpas. Assim diz a palavra. Que a vereda do justo é. A vereda do justo é. Repete comigo. A vereda do justo. Mais forte. A vereda do justo é
como a luz da aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas isso não nos traz uma legalidade para vivermos na imperfeição. Mas diz a Bíblia que todos os dias, como a luz da aurora, nós precisamos todos os dias nos olhar no espelho quando acordamos. Ao abrir os olhos, precisamos lembrar: meu Deus, eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso ser mais parecido com Jesus do que ontem. Por isso é que eu não vou fazer coisas, não vou praticar coisas, porque eu tenho uma responsabilidade no meu escritório. Eu tenho uma responsabilidade aqui na igreja com quem trabalha comigo no meio da semana. Mas eu tenho uma responsabilidade também com os meus vizinhos aonde eu moro. Eu tenho uma responsabilidade com os vizinhos aqui da igreja. A gente não agrada a todo mundo, mas a gente tem responsabilidade mesmo com aqueles que a gente não agrada. Aqui do nosso lado, todas as vezes que eu chego na igreja e que os proprietários da empresa estão, eles dizem assim: bom dia, pastor. Eu digo: bom dia. E não raras as vezes eu paro para falar com eles 1 a 2, 5 minutos, porque eu nunca ouvi deles um deboche, eu nunca ouvi deles alguma coisa que viesse a desqualificar a igreja e nem o pastoreio desta casa. Mas eles sempre se dirigem assim: pastor, o senhor está bem? Pastor, como é que está o povo aí? Sempre com uma expressão de respeito. Então eu penso que a minha responsabilidade como pastor é até mais pesada do que quanto ovelha. E quem entende a sua responsabilidade, quem sabe da sua responsabilidade, sabe muito bem que ele precisa refletir Cristo na sua vida. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Eu disse aqui uma vez, e sempre que eu posso nos aconselhamentos, quando vai sair uma palavra do tipo nunca, eu falo: escuta, não use essa palavra nunca, a não ser que você tenha consciência do que você está falando. Porque se você falar nunca mais eu piso nessa casa, se você voltar, você vai ficar escravo da sua palavra. Se você disser eu saio de casa e nunca mais eu volto para essa casa ou para casa, você está dizendo que você se tornou escravo, você acabou de assinar. Dizer eu nunca mais vou fazer nada na igreja, o diabo pode colher essa palavra e você se tornar escravo da palavra. Mas quando a gente sabe quem nós de fato representamos nessa terra, nós temos responsabilidade. A Bíblia diz que o exemplo de Jesus nos dá a seguinte afirmação: que regenerados não são dados a emoções, mas a razão e a responsabilidade. Regenerados são as pessoas que a mente não é a mente de antes da conversão. Se de alguma maneira nós estamos com a mente do homem carnal, se nós somos Maria, vai com as outras. Se nós desejamos ser iguais aos homens comuns, se nós somos sanguíneos, temperamentais, emotivos, nós não somos regenerados. Talvez estejamos no processo ainda da regeneração. Mas, como disse Paulo, eu queria falar com a igreja como homens, mas como vocês se comportam como meninos, assim escreveu Paulo aos Coríntios. Eu preciso falar na linguagem de meninos. Paulo disse: eu queria vos dar comida sólida, mas como ainda há infantilidade, eu preciso dar para vocês leite, mas já passou da hora de comerem comida sólida. A gente olha para Jesus e percebe que as nossas responsabilidades são demonstradas pelas nossas atitudes. E presta atenção: ainda que nos cause momentânea dor. Repito, nós olhamos para Jesus e aprendemos que as nossas responsabilidades são demonstradas pelas nossas atitudes, ainda que nos causem momentânea dor. Não, querido, eu não vim aqui para dizer para você que ser cristão é mamão com açúcar, porque não é.
Eu não venho dizer para você que participar da ceia é uma coisa comum. Não, não é. Embora muitos assim o façam, muitos assim se comportam. Participar do corpo e do sangue é algo muito mais sério. Sabe por quê? Porque nós temos aqui esta noite, escute, abre teus ouvidos. Nós temos aqui esta noite uma multidão de anjos celestiais. E nós temos também os principados que nos assistem. Sabe quem são? Aquele que Jesus disse: vigie. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso que ceiar é responsabilidade. Eu passei o mês inteiro falando, fazendo, ignorando, sendo frio, sendo apático, mentindo, e eu vou ceiar. O que será que eu estou dando de festa no inferno quando eu tocar neste corpo e neste sangue esta noite indignamente? Agora escute. Talvez você consiga escutar espiritualmente. Que festa vai acontecer no céu esta noite? Quando você pegar o pão e o sangue e o Jesus Cristo sendo glorificado na sua vida esta noite. Você enfrentou demônios, potestades, acusações, situações de depressão, doença. Você enfrentou ira, você enfrentou cólera, você enfrentou talvez desemprego, você enfrentou Covid, você enfrentou luta familiar, mas você manteve a responsabilidade. Manteve a responsabilidade. Pessoas como Jesus, nós olhamos para o exemplo dele e percebemos que ele nos dá algumas orientações. Jesus nos dá algumas orientações. A primeira delas é que ele nos ensina que a missão é maior do que a dor. Repete comigo. A missão é maior do que a dor. Quantos entendem isso? Quantos entendem? Quantos entendem? Diga isso para o teu irmão. Está claro para você que a missão é maior do que a dor? Diga para o teu irmão. Talvez ele precisa ser usado essa noite. Ele precisa ouvir alguma coisa. Eu nunca parei para pensar. Talvez deveríamos pensar. A missão é maior do que a dor. Aqui está um exemplo. Estou convivendo com Judas. Estou convivendo com traíra, estou convivendo com gente que fala mal, estou convivendo com gente que faz piada, estou convivendo com gente que escarnece, estou convivendo com gente que está fazendo ameaça. Mas eu sei o que eu sou. Eu sei onde eu quero ir. Eu sei a quem eu represento. Falaram que você não é homem porque você não foi para o adultério. Falaram que você não é homem porque você não bebeu, porque você não fumou, porque você não fez isso. Falaram que você está fora da moda porque você não está usando roupa tal. Falaram que é isso. Falaram que você não passa de um carola de igreja porque você congrega. Querido, você sabe. Você sabe. Se você não sabe, tem alguma coisa errada. O Cristo da cruz veio uma vez, mas voltará. E quando ele voltar, é necessário estar com as vestes limpas. Limpas. Por isso, ele nos ensina, quando ele vai orar, em reservado, e nem permite que os 3 mais chegados fiquem perto dele. Porque a dor na carnalidade está começando a chegar. A agonia humana está chegando. Por isso que a missão é maior do que a dor. Quem sabe o que é no corpo de Cristo, paga o preço, paga, porque você sabe que por seu mérito, por meu mérito, eu e você não tínhamos 0, nada, nós não tínhamos 1% de chance de sermos salvos. Nós fomos salvos pela graça do Senhor.
Nós somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido. Sabe o que é isso? Eu não merecia, você não merecia, mas Ele amou primeiro. E sabe o que é mais interessante? Ele se entregou, Ele se colocou lá na cruz, e Ele sabia o que Ele estava fazendo. Por isso que nós olhamos para o texto e vemos que Jesus nos ensina o que é ter responsabilidade e como manter-se no propósito. Ah, você teve um estresse essa semana em casa, mas você teve um problema no trabalho essa semana, você teve algumas crises essa semana, você foi tentado, você está com vontade de fazer umas coisas, presta atenção, porque a Bíblia diz que Jesus, sentindo a agonia que estava para chegar, Ele manteve-se no propósito. A lição maior de Deus para nós esta noite é: mantenha-se no propósito. Qual é o seu propósito? Viver bem na terra? Carrão? Alcançar algum cargo ministerial? Receber aplausos? Estar no púlpito? Ser diretor? Querido, nosso propósito maior é aquilo que Paulo escreve para Timóteo, o seu filho na fé. Ele chega para Timóteo como um pai amoroso e dá o seguinte conselho, que para mim é o mais precioso das cartas pastorais de Paulo para Timóteo. Ele disse assim: Timóteo, meu amado Timóteo, salva-te a ti mesmo, porque se você salvar você salvará a muitos. Não adianta a gente botar muita gente no céu e a gente não ir para o céu. Não adianta eu dizer para os meus filhos, não adianta eu dizer para você o que você tem que fazer, se eu fujo das minhas responsabilidades. Eu corro um risco da igreja ir para o céu e eu não ir. Ninguém está livre de estar religioso sem responsabilidade. Ele diz: salva você. Antes da gente pensar em salvar o vizinho, antes de pensar em ser missionário, salva você. Como? Olha para a tua responsabilidade. Entenda para que Deus te colocou na terra. Pessoas regeneradas andam em espírito, por isso ponderam em suas decisões. Repete comigo: pessoas regeneradas andam em espírito, por isso ponderam em suas decisões. Em outras palavras, Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me convém estar, ser, vestir, falar como alguns. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade. Pessoas regeneradas são pessoas que têm a boca santificada. São pessoas que têm a vida no Espírito. Quando vem alguma coisa para falar, ela pensa antes de falar. Sabe por quê? Porque o que ela falar pode nunca mais ter retorno. A física, a lei da física, diz que palavras se perpetuam no espaço. Essa é a lei da física. Ou seja, falou, elas vão reverberando no espaço. Pessoas de responsabilidade, elas andam no Espírito e tomam cuidado com as suas decisões. Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, e Lucas dá um detalhe, diz assim, que ele se ajoelhou. O que Jesus nos mostra é que a oração sempre é uma das armas mais poderosas para vencermos a carne e o medo, e nos fortalece diante das responsabilidades que temos. Escute, quantos de nós que têm na vida necessidades a serem tomadas, e que vem um monte de gente e fala assim: faça mesmo, puxa o gatilho, sai mesmo, fica, vai, pede demissão, chuta o balde, vai, toma isso.
Sabe quando é que nós conseguimos a resposta ou conseguimos o fortalecimento? É quando a gente tem vida de oração. Você entende que a oração é importante, querido? A oração, ela faz a gente se fortalecer. O medo vai embora quando a gente ora. A carne é derrotada quando a gente ora. O mundo é derrotado quando a gente ora. Mesmo quando tudo e todos estão contra, a nossa responsabilidade, ela é lembrada, ela é fortalecida na oração. A responsabilidade de Jesus diante do abandono. Olha que coisa interessante, que Jesus sabia até que ele ia ser abandonado. Verso de número 56 de Mateus 26, diz assim: e assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Viu? Não foi apenas Judas. Todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Na verdade, Jesus não foi apenas traído por Judas e nem só negado por Pedro. Na verdade, Jesus foi abandonado por todos. Mas sabe o que é interessante? Que isto aqui ele já sabia. Quando ele diz para Pedro que fala, não, Senhor, de maneira nenhuma, ele fala assim: Pedro, só para você saber, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3, você vai me negar. Aí você fala, nossa, mas e aí? Mas isso mesmo. Jesus sabia que os 11, até João, o amado, ele ia fazer o que Jesus, na verdade, não queria. Diz que todos fugiram. E sabe como é que Jesus trata o chegar da cruz? Com responsabilidade. Jesus os avisou. Verso 31, Jesus diz assim: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Este termo no grego, vos escandalizareis, é a mesma palavra usada em Mateus 24, no verso 10, quando Jesus descreve que no final dos tempos, alguns vão se afastar, se tornarem tão infiéis espiritualmente, que ele usa essa expressão agora, no mesmo contexto, dizendo que, naquela noite, os discípulos iam se escandalizar com ele, ou seja, naquela noite os discípulos iriam ser infiéis com ele. Naquela noite, todo aquele amor que os discípulos diziam que tinham por Jesus, diante de um ato de ameaça, eles iriam ser infiéis, e foram infiéis. Mas você olha Jesus, que depois da ressurreição, não os abandonou. Voltou e se aproximou deles. A gente olha para o texto para ver a responsabilidade de Jesus, e a gente vê que lá no Getsêmani, quando ele está orando, distante, a agonia profunda, a tristeza, o clamor, misturado com lágrimas, o suor se transforma em sangue, e ali Jesus está exprimindo tristeza de quem estava há alguns minutos para tomar um cálice letal, ou seja, cruz. Então Jesus, mesmo sabendo que aquela condição é letal, ou seja, vai morrer, vai sofrer, ele clama para o Pai, e ele pede, na oração dele no verso 29, a parte A diz assim: meu Pai, se possível afasta de mim este cálice. E o que nos interessa para a mensagem é a parte B, que ele diz assim: porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Repete comigo: porém, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Você prestou atenção no que Jesus falou? Algumas pessoas dizem que não, mas eu entendo que sim.
A agonia da cruz mexeu com os sentimentos, com a dor, com o psicológico, a tal ponto que ele está orando, a tensão física se manifesta a tal ponto, a sudorese de Jesus chega num ponto que o suor, pequenas artérias se rompem, e Jesus então começa a gotejar sangue antes da cruz. E ele diz: Pai, se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. O cálice, o que vai acontecer? Mas ele diz: no entanto, não seja como eu quero, mas em sua vontade. Sabe, querido, na humanidade Jesus foi profundamente afetado. Quando ele fala da vontade dele, ele expressa que os sentimentos de sofrer, de dor que ele estava para acontecer, estavam incomodando fisicamente. Agora pare você para pensar na vida que nós levamos agora, na ceia que nós vamos tomar daqui a pouco. Ele diz para o Pai em oração, lembre-se, ele está orando sozinho. Ele já foi a uma distância que só o Espírito, ele e o Pai estão sabendo. E ele diz: Pai, eu estou com sentimentos, a humanidade de Jesus, a expressão de Jesus, se for possível, afasta. Mas ele recobra e diz: não a minha, mas a tua. Sabe o que Jesus está dizendo? É uma grande lição para quem entrou aqui esta noite, para quem está aqui esta noite. Disposto a abandonar, renunciar, tomar decisão errada. Lembre-se, a nossa vontade não importa, importa a vontade dele. Quando a minha vontade é quem me dirige, eu estou longe da responsabilidade. Naturalmente, todos nós, diante do momento de libertação, qualquer um de nós faria essa oração. Sim ou não? Sim ou não? Você enfrentaria uma cruz tranquilo? Por muito menos, irmão, a gente já rói a corda. Por muito menos a gente já quer chutar o balde. Jesus, sabendo de tudo isso, manteve-se responsável. E ele procura fazer a vontade do Pai. Ele prefere manter o propósito que Deus o enviou. Jesus nos deixou o modelo de oração em todos os momentos de aflição. Sabe qual é? Vai orar. Antes de abrir a boca e falar groselha, antes de abrir a boca e começar a questionar, falar dos outros, de tomar decisões erradas, vai orar. Mas ore com sabedoria, lembrando quem você é. Lembre-se que somos homens, e Deus é soberano. E não vai cair uma folha da árvore sem que Deus permita. Tudo que nós estamos passando, Ele está vendo, Ele está assistindo. É certo, querido, que em tempos de calamidade, nós oramos mais. Mas precisamos entender que, como Cristo, nós devemos sempre nos submeter à alegria, com alegria, à vontade dEle. Ah, não quero mais. Ah, é? Então está certo. Então agora esta é a sua decisão. Que coisa. Aquele amor que foi declarado nas águas do santo batismo, quando disse: eu prometo amar a igreja, a palavra, etc., honrar, etc., acabou. Aquilo foi um erro. Aquilo foi um engano. Está certo. Querido, interessante quando olhamos para a frase de Jesus, que Ele sabe que a vontade de Deus é perfeita. Você que está me ouvindo aqui essa noite, por um segundo, reflita sobre isso. Você crê que a vontade de Deus é perfeita? Você acredita que Deus assiste a sua vida mesmo? Quantos acreditam? Responsabilidade de Jesus. Jesus demonstrou mesmo em dor o que é responsabilidade. Isaías 53, verso 7, cumpriu o que foi predito pelo profeta. E Jesus viveu isso. Ele foi traído, preso, injustiçado, cuspido e esbofeteado. Responsabilidade de Jesus. Presta atenção. Mas, escute isso, mas
escreveu o profeta Isaías. Mas, além de ser traído, além de ser preso, além de ser injustiçado, cuspido e esbofeteado, ele foi como ovelha muda. Qual é a sua missão? Esta noite o Espírito Santo nos traz esta reflexão. Qual é a tua missão na terra, irmã? Trabalhar? Qual é a tua missão na terra? Idolatrar o filho? Qual é a tua missão na terra? Curtir? Qual é a tua missão na terra? Busca uma resposta. Quem disse para você que o evangelho é moleza? Quem disse para você que o evangelho todo mundo vai falar a mesma língua? Quem disse para você que uma vez aceitado a Cristo, você vai andar aqui na terra de carro zero? Quem disse para você que as pessoas vão te compreender? Mas, querido, deixa Deus te colocar numa posição ministerial maior para você ver quem são os crentes. Você vai ver quem são os crentes. Você vai se deparar com coisas que você talvez pense assim, mas eu não imaginava que o evangelho é isso. O evangelho é responsabilidade. O evangelho é dizer não para mim e dizer faça em mim segundo a tua vontade. E ele ensinou como ovelha muda. A vitória de Jesus. Depois que ele é crucificado, a gente olha no texto e vê que Jesus não venceu simplesmente a morte física, mas a morte eterna, com uma única razão: para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus não venceu só a morte física, ele venceu a morte eterna. Sabe por quê, irmão? Pelo menos num instante desse culto, dá uma olhadinha quem está aqui dentro essa noite. Dá uma olhada. Sabe, essa pessoa que está aí dentro essa noite, ela estava destinada para ir para o inferno, como eu. Mas Jesus morreu por essa pessoa, morreu por mim. Ele venceu a dor, ele sentiu dor, ele teve vontade de não fazer, ele teve vontade de largar, ele gotejou sangue, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi traído, ele foi preso, e a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. A responsabilidade do crente está acima do seu querer, do seu ego, está acima da sua vontade. Crente não faz o que quer, mas anda no Espírito. Desculpa, não era essa a palavra que você queria, mas é esta palavra que traz cura, essa palavra que traz aquebrantamento, essa palavra que fala, eu preciso mudar, eu tenho responsabilidade, dependendo do caminho que eu tomar, algumas consequências eu também posso ter. Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma, no momento em que Roma, os crentes estão com medo, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo está dizendo para uns crentes que estão preocupados. No verso 63 de Mateus 26, Caifás faz uma pergunta para Jesus. Caifás, cuidado com os Caifás. Cuidado com os Caifás. Religiosos de plantão, abutres de plantão, fariseus de plantão, cuidado com os Caifás, que vão tentar puxar da sua boca justificativa, alguma coisa para te furtar a responsabilidade. Sabe o que Jesus fez quando Caifás tentou puxar a boca dele? Jesus ficou em silêncio. Quem te justifica é o Senhor. Isaías se cumpre na vida de Jesus. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. E nós o reputamos como aflito de Deus. Ele aceitou, porque Jesus tinha responsabilidade. A nossa responsabilidade com Cristo exige, primeiro, que a nossa comunhão com Ele seja tal, a ponto de, escute, a ponto de
nossa feição e o nosso modo de falar denuncie que nós andamos com Ele e somos discípulos. Eu vou repetir. Se nós temos responsabilidade, nós temos comunhão. Então que os homens, no ano de 2022, nos denunciem nos locais, tribunais, na sociedade, nos denunciem que eu me pareço e que eu sou discípulo de Jesus. Porque isto é ter responsabilidade. Desculpa, não é usando as 10 pragas do Egito. Não é. Sabe o que mostra? É quando alguém diz assim: Pedro está sentado na fogueira e uma criada disse assim: você fala igual a ele, você parece com ele, você é discípulo dele. Escute isso, igreja que vai ceiar essa noite. Que as pessoas nos denunciem no trabalho dizendo: ele é crente. Quem recebe na sua vida? Que as pessoas olhem para nós e nos chamem de retrógrados, porque a gente ainda crê em línguas estranhas. Que as pessoas nos chamem de retrógrados, porque a gente ainda jejua. Que as pessoas nos chamem de retrógrados, porque a gente não vem pelado para a igreja. Que as pessoas nos chamem de retrógrados, porque a gente não aceitou propostas do diabo. Que as pessoas nos chamem de retrógrados, porque a gente congrega. Que quando olharem para você e para mim, diz assim: eu vejo que você é crente. Sim, eu sou. Por que você percebeu? Você não é igual a nós. Você é diferente, você fala diferente e você parece discípulo dele. Que não desperdicemos as oportunidades que nos foram dadas para testemunhar, como Pedro teve a chance e desperdiçou. Sabe o vizinho lá do apartamento? Sabe o vizinho lá da casa? Sabe o vizinho do trabalho? Que a gente não desperdice a oportunidade de dar testemunho. Que as pessoas olhem para nós e falem: é crente. Que estejamos atentos ao último chamado daquele que está às portas. Jesus fala no verso 45 e 46 de Mateus 26, ele diz assim: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, levantai-vos, vamos. Esta noite o Espírito Santo está dizendo: igreja, levante-se, venha, porque a hora está chegando. Como Paulo, assim nós precisamos fazer. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. E que nós venhamos a dedicar a nossa vida, abrindo mão de muitas as coisas, a fim de que nós possamos seguir a ordem de Jesus. E que estes, a quem o Senhor tem chamado, fiquem cientes que a sua responsabilidade com o Espírito Santo trará a você galardão. Fiquemos cientes que ainda que muito machucados, ainda que machucados pelos pecados dos outros, carregando cicatrizes, marcas profundas, o ouvir da graça prontamente nos ponha em pé para trabalhar. Desde os primeiros até os últimos, entendam isso. Todos nós receberemos uma recompensa do Senhor naquele dia. E eu termino aqui com você. É na cruz que a justiça e a misericórdia se abraçam. É olhando para ela que nós compreendemos que a morte e a ressurreição de Cristo representam um dom imerecido que nem todas as boas obras poderiam pagar. Todos nós somos chamados pelo amor. A diferença é que nem todos aceitam a eleição de filho. Entendeu? Todos são chamados pelo amor, mas nem todo mundo aceita a eleição de filho. Tem gente que quer ser filho do diabo
e ao mesmo tempo ser filho de Deus. Deus não divide, não. Se tem uma coisa que Deus não faz é dividir glória. Não fomos chamados para requerer posições privilegiadas. Verso 21, capítulo 26, você lê na sua casa. Olha a audácia de alguns. Nós não fomos chamados para requerer posições privilegiadas, mas nós somos para imitar o exemplo daquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. 2 dos discípulos disseram através da mãe: filhos de Zebedeu, dá-nos um cargo. Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão falando. Até quando nós vamos ficar com alguns pedidos pequenos diante de Jesus? Faço uma pergunta para a tua alma agora. Quem eu estou representando aqui na terra? Quem? A verdadeira grandeza do Evangelho, queridos, está em servir. É abrindo mão, abrindo caminho de coisas que eu pensava e que eu achava que era, por amor de Jesus. A cruz é o bem maior na vida do cristão. E por fim, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 20, do 25 ao 28, e a gente vai ceiar. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser mais importante entre vós, será esse o que deve servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Mensagem de Deus para essa noite: a responsabilidade de Jesus. Fique em pé.